Então, no começo, como é que o computador funciona? O computador, internamente, só tem bit. Cada 8 bits eu tenho um byte. Um programa de computador, o código de máquina dele é um monte de 0 e 1. Esses 0 e 1s, eu posso, por exemplo, usar esses 0 e 1s para representar, por exemplo, um número, né, em base 2. Então, se eu junto 8 bits, eu consigo representar 2 elevado a 8 números. Mas só representar as coisas não vai resolver. Eu tenho processador e eu tenho que mandar para o processador comandos também. Quer dizer, eu tenho que mandar assim, vou pedir o processador para somar, para dividir, etc. Então, o código de máquina, normalmente, ele é alguma coisa nessa linha aqui, ó. Então, isso aqui é um exemplo. Então, eu tenho o código de máquina, e normalmente o código de máquina é o quê? Cada byte do meu código de máquina vai me dar um comando. Então, por exemplo, aqui cada byte, quer dizer, a cada 2 aqui eu tenho um byte, né? Então, 27 é um byte, vai me dar um comando, etc. O byte, ele pode estar representando ali um comando, ou ele pode estar representando um parâmetro de um comando. Soma os dois números. Então, o comando pode ser assim, coloca tal número em tal lugar. Então, é o comando e depois o número. Então, com bit byte, a gente não representa só números, representa números e comandos. Um programa em código de máquina, ele basicamente é uma lista com esses bytes. Tem byte que está pedindo para fazer alguma coisa, então assim, soma, divide, etc. Tem byte que está representando um número mesmo. Esse código de máquina, um nível acima dele, tem um assembly. O assembly é isso aqui. Seria a primeira linguagem de programação que a gente tem a mais baixo nível. O assembly, basicamente, ele tem uma relação de 1 para 1 com o código de máquina. Então, a única diferença que eu tenho do assembly para o código de máquina é assim, às vezes o comando para salvar uma variável em algum lugar, sei lá, seria 0000101. Então, para não ter que ficar decorando essas coisas, o assembly, ele vai lá e cria um código. Então, que move str, ldr, add, né? Então, por exemplo, eu quero somar. Se o comando para somar é 00110, em vez de colocar esses zeros e uns direto, eu uso o assembly. E aí, add é somar, em vez de ter que decorar quais são os bits para cada comando especificamente. Então, eu tenho um assembly, mas a relação aqui é exatamente de 1 para 1. Quer dizer, cada comando que eu tenho, código de máquina, eu tenho uma representação equivalente no assembly. E cada comando aqui do assembly tem uma representação código de máquina. Então, como essa relação é 1 para 1, eu posso fazer os dois, inclusive. O compilador é o quê? Ele é o programa que pega código em assembly e compila ele e transforma ele em código de máquina. O compilador que trabalha com assembly, o assembler, ele é um compilador para assembly. E como é uma relação de 1 para 1, o assembly, ele tem uma peculiaridade que é o seguinte, eu tenho o assembly, né, e eu tenho o disassembly. Ou seja, se eu quiser pegar o código de máquina e visualizar ele como assembly, eu também posso. Por quê? Porque a relação é de 1 para 1. Se a relação é de 1 para 1, eu posso converter o assembly em código de máquina e o código de máquina em assembly. Como se eu pudesse descompilar. Só que o assembly, ele ainda é muito complicado, né? Dependendo assim, do nível de abstração no qual eu estou, o assembly ainda é muito difícil para trabalhar com uma abstração, no nível de abstração mais alto. E aí o que o pessoal criou? O pessoal criou o C. O C é uma linguagem de programação que o pessoal que criou o C, o pessoal daquele Bell Labs. Esse Bell Labs aqui. Esse Bell Labs era daquela AT&T, depois ela foi para a Nokia. E aí esse pessoal do Bell Labs, eles estavam trabalhando no desenvolvimento do Unix, que hoje em dia é o sistema operacional que está por trás de quase tudo, né? Principalmente em celular Android, etc. Até hoje, né? Meio que baseado em Unix, servidor, né? Tudo Linux em geral, o próprio Mac. O Unix, basicamente, o C, ele nasceu em simbiose com o Unix. Então, é a linguagem, assim, que o pessoal usa muito, Linux, etc. O pessoal usa muito para programar sistema operacional, o C, né? E o C, quando saiu, era uma linguagem de muito alto nível comparado com o que a gente tinha. Então, o C, ele tem uma relação que não é de 1 para 1 com o assembly. O C, eu pego o C, então, por exemplo, isso aqui é um código em C, isso que está do meu lado esquerdo aqui. É um código em C++, mas eu estou usando só o subconjunto do C. E aí eu compilo esse código. Esse código compilado, ele me dá isso aqui do lado direito, que é o assembly, ou o código de máquina. O compilador vai gerar o código de máquina, né? Mas eu acabei de dizer, do código de máquina eu consigo ver qual é o assembly, né? E aí agora eu não posso fazer o caminho contrário, quer dizer, do assembly eu não sei exatamente qual é o código em C que gerou esse assembly. Teria que fazer uma engenharia reversa para descobrir. E aí o C, ele coloca um nível de abstração que a gente já não tinha, que às vezes, hoje em dia, a gente nem considera como abstração, mas é. Por exemplo, aqui, se eu vier aqui, ó, eu tenho a minha função main, eu estou criando aqui uma variável A que tem um valor 2. Então aqui o equivalente isso aqui que está na linha 2, o equivalente é esse assembly na linha 4. E na linha 3, o equivalente é esse que está na linha 5, que é esse que eu estou finalizando. A primeira coisa que é interessante é, aqui quando eu digo assim, ó, o A recebe 2, aqui, se eu mudar esse A para B, ele compilou de novo, ele gerou exatamente o mesmo código. Uma coisa interessante, assim, que às vezes a gente até esquece, dar nome para variável já é uma abstração de alto nível, que às vezes a gente até esquece disso, né? Porque não existe, em assembly ou em código de máquina, não existe nome de variável, né? Existem endereços de memória e eu guardo naquele endereço. Não existe. Variável não tem nome. Então, dar nome para variável, por exemplo, já é uma abstração. Outra coisa interessante
dos compiladores é que eu posso colocar a otimização nele. Se eu colocar aqui, ó, traço O2, por exemplo, eu estou passando aqui uma opção para otimizar esse código. Vocês vão ver aqui agora que não tem nenhum equivalente. Não tem nenhum equivalente a essa linha de código. Por quê? Porque eu criei uma variável e não usei ela depois. O compilador já reparou isso, que eu criei um B, mas que eu nunca usei ele, e já removeu todo aquele código aqui do assembly que tinha a ver com esse B. Então isso aqui é uma outra coisa interessante dos compiladores, que dependendo da maneira como a gente programa, às vezes o assembly fica melhor do que se a gente tivesse feito direto em assembly, porque às vezes a gente come mosca, né, com uma coisa dessa aqui, e o compilador otimiza isso pra gente. O C foi muito usado, etc. Esse Dennis Ritchie que projetou o C. Depois, dentro desse próprio Bell Labs, tem esse rapaz aqui, Bjarne Straub, o nome dele, e ele também era do Bell Labs. E aí ele criou o C++. Que a ideia do C++ era o quê? O C estava uma linguagem assim que todo mundo já usava o C, só que surgiram outras linguagens que tinham outros recursos de abstração de mais alto nível. O pessoal não queria alterar o C, porque o C já estava de uma maneira assim que o pessoal gostava, que era trabalhar em sistema, e ele criou o C++. Basicamente, o C é um super conjunto do C. Então ele tem tudo que o C tem, mais uns recursos a mais. O C++, inicialmente, o nome dele seria C com classes, porque classe é um recurso de orientação a objeto, o C não tem orientação a objeto, e ele queria que o C++ tivesse orientação a objeto. Só que passou o tempo, na verdade, o C++ começou a ter tanto recurso a mais, além do C, que hoje em dia a gente não considera mais que a orientação a objeto é o principal recurso que tem a mais. Pegar, fazer um programa C++, double B igual a 2, aí eu vou imprimir na tela, e aí eu vou imprimir na tela assim, BB, 2 elevado a 2. Só esse programinha aqui é a quantidade de assembly que eu já fiz isso tudo. Se a gente olhar o standard, C++, então o que é o C++? Na verdade, eu tenho aqui, primeiro, o C++ ele é dividido em duas partes. A primeira é a linguagem e depois a biblioteca. Então o que é a ideia da biblioteca? Eu tenho aqui, ó, isso aqui é o standard, né? Normalmente não é por aqui que a gente seguia, né? Mas aqui é bom para saber tudo que existe na linguagem. E esse é o standard do C++ 2020. Então aqui primeiro, a primeira metade da linguagem, se eu olhar aqui da seção 1 até a seção 19, eu acho, não, até a seção 17, aqui eu estou falando o que é, não, na verdade até a 15, aqui ele está falando o que é a linguagem. Então ele falando quais são as palavras-chave, etc. Do 16 para frente ele está falando quais são as bibliotecas. Então no 16 eu tenho a biblioteca, e aí eu tenho biblioteca para várias coisas. Eu tenho conceito, diagnóstico, string, numérico, tempo, localização, pressão regular, etc. Tem biblioteca para um monte de coisa. Por quê? Porque o C++ ele tenta criar uma camada de abstração acima do C. Só que o que ele faz, além disso? Ele é dividido em duas partes, a linguagem e as bibliotecas. Se ele conseguir colocar os recursos novos sem ter que alterar a linguagem, então ele vai lá e propõe uma biblioteca. Se para acompanhar com as outras linguagens de programação, etc., ele consegue fazer isso só alterando a linguagem, aí só ele altera a linguagem. Dois trechos aqui. O que seria aqui do 1 até mais ou menos aqui, 1 até o 9, é a parte onde é mais parecido com o C. O C seria basicamente do 1 até o 9 aqui. Do 10, aqui eu tenho módulo, classe, sobrecarga, template, exceções. Isso aqui é a parte da linguagem que não existe no C. E a maioria disso aqui a gente vai ver eventualmente. E na parte das bibliotecas também tem várias coisas que não existem no C e que são generalizações que eles conseguiram criar sem ter que alterar a linguagem, né? São bibliotecas que são parte do padrão, mas são opcionais. Então são duas partes, tá? Eu tenho um super conjunto do C e além desse super conjunto eu tenho as bibliotecas. Então o C++ ele consegue ter o mesmo desempenho do C, se eu quiser usar só o subconjunto do C, e ele coloca junto umas abstrações que ele consegue também competir com essas linguagens mais modernas, mantendo aquele mesmo desempenho do C. Uma outra coisa interessante também, eu estou com o standard aqui, esse aqui é o standard de 2020. E aí o próprio C++ ele vai sendo atualizado. A cada 3 anos, tem sido a cada 3 anos, na hora que a gente vai compilar um programa, a gente pode escolher o C++ 20, C++ 17, 14, 11, tem as versões.